Nós estamos caminhando no Evangelho de Marcos, meditando na vida do Senhor Jesus, naqueles textos que nos sobressaem à vista, aos olhos, e hoje nós estaremos meditando no capítulo 3, do verso 13 até o verso 19. Esse trecho aqui nos fala da escolha de Jesus para o colégio apostólico, para aqueles que seriam líderes da igreja naquele tempo. Então, o texto nos diz que Jesus tinha vários discípulos, vários seguidores, discípulos sinceros, discípulos que queriam realmente servi-lo. Mas dentre desses discípulos, o Senhor Jesus, ele separou 12 para estarem mais próximos dele, como nós vamos ver daqui a pouco, 12 para serem preparados por ele, 12 que seriam líderes da igreja. E quando nós olhamos esse texto aqui, irmãos, há algumas informações que nos são bastante úteis, informações que nos sobressaem os olhos, do qual nós queremos meditar nesta noite. Aqui nós vamos observar que há uma escolha feita por parte de Cristo, há um propósito nessa escolha e há pessoas ou os personagens dessa escolha. Então, há três aspectos que vemos aqui. Primeiro, a escolha de Cristo. Segundo, o propósito dessa escolha. E terceiro, aquele a quem ele, ou aqueles a quem ele escolheu. Cada desse trecho há uma riqueza de informação do qual nós podemos e queremos refletir com você neste momento. Primeiro, a respeito da escolha de Cristo. Versículo 13 diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. É interessante esse pequeno versículo, mas ele é repleto de beleza, repleto de informações para a nossa vida. O texto é bem claro que diz que Jesus, ele fez escolha. E lembre-se que a palavra escolha, o sentido é você separar dentre. Então Jesus tinha muitos seguidores, tinha vários discípulos, e dentre esses discípulos, dentre esses seguidores que ele tinha, ele escolheu 12. Agora, essa escolha aqui, há alguns pontos que devem ser observados. Primeiro, foi uma escolha feita em oração e submissão à vontade do Pai. Foi uma escolha feita em oração e submissão à vontade do Pai. O versículo 13, a parte primeira, diz assim: depois subiu ao monte. E como é que eu sei que ele subiu ao monte para orar? Porque em Lucas, capítulo 6, versículo 12, vai justamente nos dizer isso. Que Jesus subiu ao monte, passou a noite ali orando ao Pai, e ao descer, escolheu então os seus discípulos. Lucas nos traz este acréscimo. João apenas diz que ele subiu ao monte, mas Lucas nos dá esse relato, essa informação, que ele subiu ao monte para orar. Então, a escolha dos 12, dentre vários seguidores, dentre vários discípulos de Jesus, a escolha dos 12 não foi uma escolha feita a queima-roupa, não foi uma escolha feita de qualquer modo, foi uma escolha feita debaixo de oração, debaixo de submissão à vontade do Pai. E por que nós podemos dizer isso? Porque em João capítulo 17, versículo 6, João 17, 6, o Senhor Jesus, naquela oração que nós chamamos oração sacerdotal, ele diz que os discípulos que ele tem, os apóstolos que ele tem, foram aqueles que o Pai os deu. Percebe então que ele ora ao Pai e ele suplica ao Pai durante toda uma noite para que o Pai mostrasse a ele aqueles a quem o Pai já havia escolhido. E na oração sacerdotal, Jesus confirma isso, dizendo que aqueles que o Pai o deu, nenhum deles se perdeu. Então, essa escolha de Jesus é uma escolha feita debaixo de oração e submissão à vontade do Pai.
Mas também você vai observar que é uma escolha soberana. Veja aí o versículo 13 ainda, diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. É uma chamada soberana, é uma escolha soberana. Jesus não estava aqui abrindo concurso público para quem quisesse ser apóstolo. Jesus não está fazendo uma pesquisa de opinião. Jesus não está chamando pessoas voluntárias. Ele está chamando soberanamente. Nós já vimos aqui em transmissões passadas que quando Jesus chamou a Pedro, a Mateus, a João, a Tiago, disse: vem, e eles foram. E aqui, naquela primeira chamada, é para serem seguidores, mas aqui agora não. É uma chamada para serem apóstolos, para serem aqueles que seriam os líderes da igreja. Então Jesus faz uma escolha aqui, debaixo de oração. Jesus faz uma escolha aqui soberana. Por que soberana? Porque não dependia de ninguém. Não dependia daqueles homens. Não dependia dos méritos dele. Apenas do próprio Senhor. Porque o texto aqui nos diz: e chamou aqueles a quem ele mesmo quis. Então não dependeu de nada e de ninguém. Dependeu apenas e exclusivamente de Jesus. Então essa escolha é uma escolha feita debaixo de oração, em submissão à vontade do Pai, e é uma escolha soberana, porque ele chama aquele a quem ele quer. É interessante que em João capítulo 15, que vai retratar os últimos momentos de Jesus com seus discípulos antes da crucificação, Jesus deixa bem claro isso. Ele vai dizer: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Percebe então que o mérito não está nos apóstolos por serem escolhidos para serem apóstolos. O mérito não está naqueles homens, não há nada neles ou fora deles, mas é uma escolha soberana. Ele chamou aquele a quem ele quis, porque ele é Deus, ele é soberano. Mas essa escolha também é uma escolha eficaz. O que queremos dizer com isso? É interessante que não há, às vezes as pessoas pensam assim que Deus ou o Senhor Jesus pode chamar e simplesmente a pessoa dizer não. Será que isso realmente acontece? Será realmente isso que a palavra de Deus nos mostra? Nos parece que não, irmãos, porque olha comigo aqui o versículo 13, mais uma vez. Depois subiu ao monte, chamou aqueles a quem ele mesmo quis, e olha a última parte: e vieram para junto dele. E vieram para junto dele. A chamada de Jesus, a escolha de Jesus é uma escolha eficaz. Ele não é um governante qualquer, ele não é um deusinho, ele é o único Deus, ele é soberano. A sua chamada é uma ordem, e é uma ordem que é obedecida. Observa aqui então que essa escolha, ela começa numa oração e submissão à vontade do Pai. É uma escolha soberana, porque ele chama quem ele quer. E quando ele chama, aquele que ele chama atende ao seu chamado. Atende ao seu chamado. É uma chamada eficaz. Mas é uma escolha eficaz, poderosa. Mas também é uma escolha incondicional, no sentido de que não havia propostas ou havia mérito naqueles homens para que pudessem então ser escolhidos como apóstolos de Jesus. Então esse versículo primeiro nos fala a respeito da escolha de Cristo, escolhendo aqueles que seriam líderes da igreja, aqueles que seriam seus apóstolos, aqueles que seriam seus representantes e enviados por Deus. E aí percebemos que essa escolha é feita em oração, em submissão à vontade do Pai. É uma escolha
que nós vimos aqui, soberana, porque ele chama quem ele quer. É uma escolha eficaz, porque aqueles que ele chama atendem ao seu chamado. E é uma escolha incondicional, porque não havia nenhuma condição para que ele pudesse escolher. Ele simplesmente escolhe. Mas o texto nos diz que Jesus não apenas escolhe, o texto nos diz também que Jesus escolhe com um propósito. Ele não escolhe simplesmente por escolher, ele escolhe com um propósito definido. O versículo 14 vai justamente nos dar esta informação. Olha aqui comigo. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Também o versículo 15 vai dizer, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então Jesus faz uma escolha, mas essa escolha não é sem propósito. Essa escolha é com um propósito. E qual é o propósito de Jesus? Observe aqui primeiro, para um relacionamento íntimo com aqueles homens. Olha aí, uma comunhão com aqueles homens. O versículo 14 diz, designou 12 para estarem com ele. Que coisa bonita, né, irmãos? Que coisa bonita. Jesus chama aqueles 12 primeiramente para estar com ele, para andar com ele, para ouvir os ensinamentos dele, para ser corrigido por ele, para se alegrar com ele, para peregrinar com ele, para sofrer com ele. Percebe então aqui o propósito primário de Jesus? Ele quer que aqueles homens tenham comunhão com ele, que tenham relacionamento com ele. Às vezes nós estamos pensando que Jesus quer que nós trabalhemos muito mais para ele. Sim, Jesus quer que nós trabalhemos para ele. Mas antes de trabalharmos para ele, é preciso andar com ele. É preciso estar com ele. Essa é uma expressão muito contundente. Ele chama aqueles 12 primeiramente para estar com ele. Mas o propósito não para por aí. O propósito primeiro é esse, mas o propósito ele se amplia. De um relacionamento íntimo para uma missão. Porque diz aqui o texto, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então Jesus escolhe aqueles homens com o propósito de ter comunhão com ele, relacionamento com eles, mas também com o propósito de prepará-los para uma missão, que é pregar. E é interessante que nós já vimos aqui, em outras transmissões, que a prioridade de Jesus era justamente a pregação do Evangelho, a pregação da mensagem de arrependimento, a pregação de volta a Deus, a pregação de crer no Evangelho, arrepender-se dos pecados e saber que o reino de Deus estava próximo. O Senhor Jesus sabia que ele tinha um tempo para preparar aqueles discípulos. Ele sabia que em breve ele seria morto e sepultado. Ele sabia que ele seria assunto aos céus e a mensagem deveria continuar. Mas como continuar? Quem seria ou o que seria a boca de Jesus, os pés de Jesus, as mãos de Jesus? A igreja de Jesus. Então ele separa aqueles homens para uma missão. O propósito dele é para que esses homens primeiramente tenham comunhão, mas também que eles façam a missão, pregue o Evangelho. Este é o propósito, mas um propósito também, ampliando ainda, para exercer autoridade no seu nome. Então você observa aqui o versículo 15 agora, que diz assim, e a exercer autoridade de expelir demônios. Então Jesus escolhe aqueles homens, vamos só fazer uma breve recordação aqui, ele escolhe partindo da oração, de forma soberana, de forma eficaz e de uma forma incondicional. Mas essa escolha, ela tem um propósito, ou vários propósitos unidos aí juntos. O propósito de ter comunhão com aqueles homens, porque ele chama para estar com ele. Um propósito
de missão, porque ele os envia a pregar, e o propósito para que aqueles homens exerçam autoridade no nome dele. Por isso que o versículo 15 diz, e exercer a autoridade de expelir demônios. Lembre-se que Mateus ele começa o seu evangelho falando a respeito de que Jesus ele vem e começa seu ministério por meio da pregação. A prioridade é a pregação, mas também ele cura enfermos, ele expele demônios, mas ele agora delega essa autoridade justamente para os seus apóstolos, aqueles a quem ele separou dentre os seus discípulos. E aqui vale se lembrar mais uma vez, que antes de qualquer ofício, nós precisamos ser discípulos. Jesus não chama os 12 imediatamente para serem apóstolos, ele chama para serem seus discípulos. Sendo discípulos, agora ele chama-os, escolhe-os para serem apóstolos. Então nós temos aqui a escolha de Cristo, nós temos aqui o propósito da escolha, mas também nós temos a quem ele escolheu. É interessante que os evangelistas, e eles vão ter uma ordem diferente, né, das pessoas que Jesus chamou, desses homens que Jesus chamou para ser apóstolos seus, líderes da igreja. Cada evangelista, no caso Mateus e Lucas, que faz esse registro, a ordem altera. Mas aqui Marcos nos dá uma sequência de nomes. E é interessante que tanto Mateus, não importando a ordem, mas tanto Mateus como Marcos e Lucas, eles registram o nome desses 12. Então, se está registrado o nome desses 12, é porque há algo a nos ensinar, há uma mensagem por trás do registro desses nomes. O versículo 13 vai dizer que ele chamou a quem ele quis. E o versículo 17, 18 e 19 vai justamente dizer quem são estes que ele chamou, ou que ele quis chamar, melhor falando. E quando você observa esses nomes aqui, só relembrando, versículo 16 até o 19, né? Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Quando você olha para os nomes aqui, são mais do que nomes. São homens com vocações diferentes. Por exemplo, você vai perceber que Pedro, João, Tiago, né, eles eram pescadores. Lembre-se daquela passagem que Jesus chama a Pedro, por exemplo, e diz: vem, segue-me, eu te farei pescadores, né? Eu te farei pescador de homens. Depois chama a João, depois chama Mateus. Então você tem, por um lado, homens que trabalham, que labutam. Por outro lado, você vai ter na pesca, e por outro lado você vai ter justamente Mateus como um coletor de impostos. E a Bíblia não registra as vocações dos outros, mas cada um também tinha uma habilidade profissional. Eles não eram desocupados, eram homens ocupados que Jesus escolhe, com vocações diferentes, com profissões diferentes. Eles são diferentes nas suas personalidades ou temperamento. Você vê aqui que Jesus coloca o nome de João de Boanerges, porque filho do trovão, por causa do seu temperamento explosivo, forte, tá certo? Você vai ter um Pedro, voltando aqui para Pedro, um Pedro intempestivo, no sentido de que ele age antes de pensar. Você já observou como é Pedro? Jesus faz uma pergunta, ele nem espera os outros, ele não combina a resposta, ele simplesmente responde, ele simplesmente fala. Então, ele é precipitado. Você vai ter aqui, entre esses, você vai ter a Filipe, que é muito calculista, né? Lembra daquela passagem lá da multiplicação dos pães?
E aí Filipe é que diz assim, ó, Senhor, é o seguinte, não tem dinheiro. Não, e ele faz os cálculos, ó, se tivéssemos tanto, não daria, se tivéssemos de vender, não poderia. Enfim, você tem homem intempestivo, você tem homem explosivo, você tem homem incrédulo como Tomé. Lembra que Tomé vai dizer, se eu não ver, se eu não tocar, de forma alguma eu crerei. Então você tem homens de diferentes vocações juntos agora, você tem homens de personalidades diferentes junto agora, você tem aqui homens de opiniões diferentes. Aqui, irmãos, eu fico impressionado com o que Jesus faz. O que Jesus faz. Talvez eu e você pudéssemos juntar pessoas que tivessem a mesma opinião, porque teríamos menos trabalho, não é verdade? Mas Jesus não faz assim. Jesus junta pessoas totalmente diferentes, idades diferentes, personalidades diferentes, históricos diferentes, opiniões diferentes, como eu estava falando agora há pouco. Por quê? Porque você tem aqui, por exemplo, Mateus. Mateus era um coletor de impostos, ele trabalhava para Roma, ele era publicano. Então ele trabalhava para Roma, e além dele cobrar os impostos que Roma fazia, ele ainda colocava o seu ali aumentava 2, 3 vezes mais, né? Só lembrar de Zaqueu, e então tirava lucro também para si, mandava o que devia a Roma e tirava para si. Era um explorador, e por isso que o judeu abominava o publicano, detestava o publicano. E Mateus é justamente esse trabalhador do Império Romano que domina ali a Palestina. Por outro lado, você vai ver que Jesus chama justamente a Simão, que aqui vai dizer Simão o Zelote. Quem eram os Zelotes? Era aquela turma que estava insatisfeita com o Império Romano e que estava sempre armando motins, planos para fazer insurreições contra Roma. E aí você percebeu o que Jesus está fazendo? Colocou na turma dele, na equipe dele, um que era trabalhador, cobrando impostos para Roma, e o outro que era contra Roma. Como é que Jesus faz um negócio desse? Ele junta homens diferentes, com idades diferentes, com vocações diferentes, com opiniões diferentes, homens que são fracos. São fracos. Só relembrar mais uma vez aqui Pedro, que quando pressionado, ele negou Jesus, praguejou. Você vai ver homens, como eu citei agora, Tomé, que mesmo tendo andado com Jesus, ouvindo de Jesus que ressuscitaria, os seus companheiros de ministério, ele dizendo, olha, o mestre esteve entre nós, ele vai dizer assim, eu não creio, se eu não ver, e se eu não tocar, eu não, de modo algum, crerei. Então você vai ter esses homens aqui fracos, porque nas suas personalidades, como por exemplo Tiago e João, eram ambiciosos, queriam um estar à direita e outro lá à esquerda no reino de Cristo. Percebe que Jesus ele não reúne os melhores homens da sua época. Talvez eu e você fizéssemos isso, né? Se fôssemos montar uma equipe, nós iremos, a nossa tendência é sempre essa: quem são os melhores? Quem são os melhores? Jesus não escolhe os mais fortes, ele escolhe os fracos. Jesus não escolhe aqueles que têm as melhores opiniões, ele escolhe homens de opiniões diferentes, com idades diferentes, com vocações diferentes, e junta tudo sob o seu senhorio e forma uma unidade, não uma uniformidade. Eles continuaram sendo quem eles eram, mas foram transformados sob o poder de Cristo, e ele, Jesus, dá essa liga entre esses homens tão diferentes. Ele dá esta liga entre aqueles homens e os transforma. Ele transformou um medroso como Pedro, como eu falei agora há pouco, que negou a Jesus, que praguejou diante de uma empregada, diante de homens que o pressionaram. Você é um deles, você fala como eles. Eles, não, nem esse homem eu conheço. Esse homem tão medroso, tão intempestivo, que ora podia usar a sua boca para
falar de uma das maiores revelações: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daqui a pouco estava permitindo que Satanás usasse também os seus lábios. Jesus pega Pedro, esse homem tempestivo, esse homem que o negou, trata com Pedro, e Pedro, de um homem medroso, passa a ser agora um homem intrépido, um homem ousado na sua pregação. Depois, dia de Pentecostes, ele não mais tem medo, mas ele diz que importa obedecer a Deus acima de todas as coisas. Ele não tem medo de ser preso, ele não tem medo de ser executado, pelo contrário, ele se alegra por estar sofrendo por causa de Cristo. É um homem agora ousado. Jesus fez isso na vida do medroso Pedro. Jesus transforma aquele homem João tão explosivo, transforma agora num apóstolo que passou a ser conhecido como apóstolo do amor, um homem que tornou-se de um coração terno, amoroso. É João justamente que reclina a sua cabeça nos ombros de Jesus na última ceia. Lembra disso? Como é que aquele homem que queria orar para que Deus destruísse os samaritanos, agora é um homem que fala de amor, é um homem que é meigo. Jesus transformou este homem, ele transformou um coletor de impostos como Mateus em um escritor, um evangelista. O Evangelho de Mateus é justamente fruto dessa transformação que Cristo operou ali. Como eu falei agora há pouco, pega Tiago, esse homem tão ambicioso, que queria estar à direita de Cristo no seu reino, não pensou nos outros, pensou nele, só no seu irmão, na sua família. Pega este homem e faz um líder da igreja. Lembre-se que Tiago sempre está naquele grupo mais achegado de Jesus. Não porque havia a panelinha, não pense isso, mas porque Jesus investiu naqueles três. Dentre os 12, dos 12 tinha 3, João, Pedro e Tiago. É Tiago que também está lá no Monte da Transfiguração. É Tiago que torna-se o primeiro mártir. É interessante que Tiago, que é o primeiro mártir, e seu irmão João é o último dos apóstolos, já no final do primeiro século. Como Deus trabalha de forma misteriosa, como Deus trabalha de forma transformadora. Ele pega aquele Tomé, tão incrédulo, e faz dele um crente de verdade. E os outros que nós não temos tantas informações, mas sabemos de uma coisa, que Deus os usou, porque o Evangelho se espalhou por todo o império. Veja o que Jesus faz com esses homens. Veja o que Jesus faz com esses homens. Então você tem aqui uma escolha, você tem aqui o propósito da escolha, e você tem as pessoas que foram escolhidas. Olhando então para esta verdade encontrada nesse texto, que aplicações nós podemos fazer para a nossa vida? Primeiro, aprendamos com Jesus a orarmos em todas as situações, buscando a sua direção. É interessante que Jesus, lembre-se que Jesus ele é Deus, mas ele é homem também. E Jesus vai orar ao Pai. Ele não simplesmente para e olha e diz assim: bom, eu vou agora escolher aqueles que vão ser meus apóstolos, aqueles que vão dar continuidade à minha obra. Ele não faz isso. Ele vai ao Pai. Ele vai orar. Você já notou que nós muitas vezes queremos sempre fazer as coisas sem oração? Como nós queremos agir, fazer e não colocamos diante de Deus? Jesus, ele sobe ao monte e ele passa orando. Então é uma oração incessante, porque ele passa a noite orando. É uma oração humilde, porque ele se submete à vontade do Pai. Percebe então aqui? Nós precisamos aprender com Jesus. Às vezes nós também queremos trabalhar certas pessoas, investir em certas pessoas, sem orarmos ao Senhor, sem pedirmos a direção do Senhor, simplesmente porque nós achamos que, sem pensar, Senhor, é esta pessoa. Nós precisamos aprender com Jesus a orar em toda a situação. Uma outra aplicação que nós podemos fazer aqui:
Não nos esqueçamos que, primeiramente, Deus nos chama para estar com Ele. Não se esqueça que Deus lhe escolheu e lhe chama para, primeiramente, estar com Ele. Nós queremos, muitas vezes, irmãos, fazer a obra do Senhor. E é belo, é nobre, é cristão, prova que nós somos filhos de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que muito mais do que fazer para o Senhor, é preciso, ou primeiramente, é preciso estar com o Senhor. Eu já citei outras vezes aqui, mas volto a citar o exemplo de Marta e Maria. Marta estava querendo servir ao Senhor Jesus e se ocupou com muitas coisas. Maria ficou aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinos, desfrutando da sua presença. E quando Marta se queixa, porque Maria não está trabalhando para Ele como ela está, quais são as palavras de Jesus? Marta, Marta, te bastava apenas uma coisa. Você se afadiga com muitas. Maria escolheu a melhor, e essa parte não lhe será tirada. Qual a melhor parte? É estar com o Senhor. Jesus, Ele quer que você e eu estejamos com Ele, aprendendo dEle, sentindo o gozo da sua presença. Irmãos, muitas vezes, o que nós precisamos, ou melhor, na verdade, o que nós precisamos é a alegria, o gozo da presença do Senhor. E este gozo e alegria da presença do Senhor, da comunhão com Ele, através da oração, através da palavra, através do culto, isso nos, então, renova, nos impulsiona para trabalharmos para o Senhor. Então, não se esqueça que, primeiramente, Cristo quer que você tenha comunhão com Ele. Terceira aplicação que nós podemos fazer aqui. Não subestime as pessoas e a quantidade de pessoas, pois Deus pode transformar todas as situações. Observa aqui, se Jesus ele poderia, aos olhos humanos, aos olhos do conceito de sucesso, Jesus seria um fracassado. Por quê? Jesus ele tem uma grande multidão que ele segue, mas ele consegue espantar essa multidão. Ele consegue espantar a multidão com seus discursos, quando ficou mais duro. E eles ficam só 12, e alguém diz assim, rapaz, só ficou só 12 homens com Jesus. Ele é um líder muito fraco. Desses 12, um traiu, outro negou, e os outros fugiram, deixaram ele sozinho. Só João aparece depois, lá junto de Maria, né, de forma muito tímida. Jesus, aos olhos humanos, seria um líder fracassado, mas ele não foi. Porque ele pega esses 12 homens com diferentes vocações, com diferentes habilidades, esses homens imperfeitos, fracos, esses homens de opiniões diferentes, de temperamentos diferentes, ele põe junto, ele trabalha a vida desses homens, ele ensina, ele molda o coração desses homens e faz com que esses homens sejam os seus líderes da sua igreja e faz com que esses homens sejam usados por ele nos anos seguintes e o evangelho vai se expandindo, se expandindo e chega até mim e a você. Nós somos frutos do trabalho desses homens que Cristo transformou de forma maravilhosa. Então não subestime as pessoas, nem a quantidade de pessoas. Às vezes nós temos em nossas mãos algumas pessoas que Deus nos dá. Às vezes são poucos, nós gostaríamos de trabalhar com muitos. Mas Deus nos dá aqueles poucos. Às vezes nós gostaríamos de ter os melhores, mas Jesus nos permite ter alguém que está começando, que tem é uma pedra bruta que precisa ser trabalhada, como nós éramos e Ele trabalhou em nós. Mas olha o que aconteceu com aqueles homens. Olha o que Jesus fez com aqueles homens. Então, não subestime as pessoas que Deus colocou nas suas mãos para você liderar, por exemplo. Não subestime a quantidade de pessoas. Deus pode fazer maravilhas com essa pequena quantidade e com essas pessoas. Que escolha maravilhosa! Que escolha maravilhosa! Agora, eu não posso terminar essa mensagem sem falar a você
que ainda não é discípulo de Jesus. Jesus chamou aqueles homens e eles atenderam. Eles ouviram a voz do Senhor chamar pelo nome. Jesus lá na frente vai dizer no Evangelho de João que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo pelo nome, elas ouvem e me seguem. Aqueles homens seguiram a voz do pastor, atenderam a voz do pastor, porque pertenciam a ele. A todo aquele que escuta a voz do Senhor, chamando pelo nome e o segue, este é o escolhido de Deus. Você tem ouvido a voz do Senhor a lhe chamar. Você tem ouvido a voz do Senhor a lhe chamar pelo nome. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E como aqueles homens, atenda o chamado de Cristo para primeiramente estar com Ele, ser servo dEle, ser amigo dEle, para poder trabalhar para Ele. Que Deus em Cristo lhe abençoe ricamente e que o Senhor nos ajude a, como aqueles homens, sermos transformados à imagem de Cristo e ser usados por Cristo para a glória dele mesmo.